A escravidão negra no Brasil, um dos períodos mais dolorosos e marcantes da história brasileira. Milhões de africanos foram forçados a deixar suas terras, separados de suas famílias e trazidos para o Brasil nos navios tumbeiros. Esses barcos ganharam esse nome devido à enorme quantidade de mortes que aconteciam durante as viagens, transformando-os em verdadeiras tumbas no meio do oceano. Os escravizados viajavam acorrentados, amontoados em espaços muito pequenos, sem higiene, quase sem comida, e constantemente sofriam com violência e desespero. As condições dentro dos navios eram tão precárias que várias doenças se espalhavam rapidamente entre os africanos escravizados. Febres, infecções, desnutrição e doenças respiratórias eram comuns durante a travessia. Como ficavam presos em locais abafados e sem ventilação, muitos adoeciam rapidamente e não recebiam nenhum cuidado. Além do sofrimento físico, também enfrentavam um grande sofrimento emocional, causado pelo medo, pela violência e pela incerteza do que aconteceria ao chegarem ao destino. Muitos não sobreviviam à viagem, enquanto os que conseguiam chegar ao Brasil ainda precisavam encarar uma realidade cruel. Ao desembarcarem no Brasil, muitos escravizados eram separados de seus familiares, amigos e pessoas com quem haviam criado laços durante a viagem. Homens, mulheres e crianças eram vendidos para diferentes senhores de engenho, perdendo quase completamente o contato com os outros. A sociedade da época via os negros escravizados como inferiores, assim como também aconteceu com muitos povos indígenas durante o período colonial, tratando-os como mercadoria e não como seres humanos. Essa visão era sustentada pela busca por lucro, pelo preconceito racial e pela ideia de que algumas pessoas poderiam ser dominadas e exploradas por outras. Assim, os escravizados eram obrigados a trabalhar principalmente nos engenhos de açúcar, nas lavouras e nas minas, realizando trabalhos extremamente pesados sob constantes castigos físicos e psicológicos. Esse sistema foi fundado para o desenvolvimento econômico da colônia, mas deixou consequências profundas que ainda podem ser percebidas atualmente, como o racismo, a desigualdade social e a exclusão da população negra. Para o desenvolvimento desse projeto foram consideradas várias formas de expressão artística, como maquete e curta-metragem. Optou-se por um desenho e uma maquete, para conseguir alcançar dois pontos de vista, e assim uma melhor representação. Assim, o objetivo deste trabalho é representar artisticamente a realidade vivida pelos escravizados, compreender melhor esse período histórico e refletir sobre as marcas deixadas pela escravidão na sociedade brasileira até agora. Decidimos fazer um desenho, que eu, Arthur, fiz. Na arte, tentei representar a visão de um escravizado chegando no Brasil, no engenho no horizonte, mostrando a senzala na esquerda, o engenho na direita e a casa grande no centro, fazendo uma representação de como o posto senhor de engenho era visto, como alguém importante, alguém acima dos escravizados. Também optei por colocar uma cruz na parte superior da casa grande, como símbolo do cristianismo que era forte na época. Além disso, fiz com que onde os escravizados ficassem seja de pouca qualidade, com tijolos aparecendo e paredes rachadas, mesmo não sabendo se era assim na época. Foi mais uma forma minha de representar as posições sociais da época. Acabei tendo certas dificuldades na hora de fazer o desenho, como minha falta de familiaridade com o software, com o desenho digital, já que sou acostumado a desenhar no papel, e minha falta de costume com o estilo em que fiz a arte. Normalmente, meus desenhos são de maneira mais cartunesca, então fazer um desenho nesse estilo foi um desafio. E aqui está o resultado final. Decidimos fazer uma maquete, que eu, Felipe, fiz. No esquema, tentei representar como seria um engenho de açúcar na era colonial, mostrando a senzala no lado direito, a casa de engenho na esquerda, junto da plantação de cana. Acima desses, eu coloquei a casa grande e a igreja no topo, para representar como o senhor de engenho era visto, como um símbolo do cristianismo era forte na época e para mostrar uma separação entre os escravos para os não escravos. Fiz com que todas as estruturas que tinham ligações com os escravizados houvesse uma cor mais escura, mas sem vida, enquanto a dos donos uma cor mais clara, mais nobre, para representar as posições sociais na época. Na senzala, tentei representar um dos piores castigos da época,
o tronco, onde algumas partes no chão e nas pedras estão manchadas de vermelho para representar o sangue. Tive dificuldade na hora de fazer a maquete, simplesmente porque era a primeira vez que fiz uma de grande porte. E além disso, escolhi não seguir um tutorial ou um passo a passo para fazer as estruturas, apenas vendo referências e tentando aplicar em algo mais original, criado da minha própria cabeça. Foi realmente um desafio, no fim acabei gostando mais do que eu gostaria de fazer e até que me surpreendi com o resultado. A realização desse projeto ajudou a entender melhor como funcionava a escravidão negra no Brasil e como esse sistema marcou profundamente a história e a sociedade brasileira. Por meio dessa arte, foi possível representar elementos importantes desse período, como a senzala, a casa grande e o engenho, além da visão de um escravizado chegando ao Brasil após enfrentar a dura realidade por navios tumbeiros. Além de entender o passado, esse trabalho também permitiu refletir sobre o presente e perceber que muitas consequências de escravidão ainda estão presentes na sociedade hoje. O racismo estrutural ainda existe e influencia a vida de milhões de pessoas. Mesmo que isso aconteça, muitas vezes, de forma silenciosa ou quase imperceptível. Em diversos momentos, atitudes preconceituosas são reproduzidas sem que as pessoas percebam, justamente porque esse pensamento se construiu ao longo de muitos anos. Como discutido pelo professor Anderson, em sala de aula, muitas vezes praticamos ou testemunhamos situações racistas sem notar imediatamente, pois alguns comportamentos acabam se normalizando na sociedade. Por isso, é importante compreender que não basta apenas dizer que não apoia o racismo. É necessário se tornar uma pessoa antirracista, buscando reconhecer atitudes preconceituosas, combater desigualdades e respeitar as diferenças no dia a dia. Pequenas ações, falas e comportamentos podem contribuir para diminuir o preconceito e construir uma sociedade mais justa e igualitária. Refletir sobre a escravidão também é refletir sobre o presente, entendendo que os impactos desse período ainda não desapareceram completamente e que mudanças sociais levam tempo para acontecer. O desenvolvimento do trabalho foi importante para ampliar o conhecimento histórico e artístico, tornando o aprendizado mais interessante e significativo. O passado nos deixou marcas, e o nosso presente precisa mudar.